Bom, primeiramente a gente queria saber, né, de que maneira você costuma estruturar a entrevista inicial no primeiro encontro com o paciente. O primeiro contato com o paciente no hospital, a primeira entrevista, a gente tem como objetivo colher o máximo de informações que a gente consegue sobre aquele paciente, sobre o adoecimento, sobre a história de vida. Porém, nem sempre esse paciente ele vai chegar para a gente de uma maneira aberta para trazer essas informações tão rapidamente ou facilmente. Então, não existe uma estrutura, pelo menos eu não trabalho com uma estrutura fechada de como perguntar e o que ele precisa de responder, porque vai depender dessa demanda dele, vai depender dessa disponibilidade dele em falar. Mas a gente precisa de colher os dados do paciente, a gente precisa de entender o histórico de vida daquele paciente, não só o histórico do adoecimento que ele chegou no hospital, mas um histórico de vida no geral, porque isso pode, de alguma maneira, nos ajudar durante todo o tratamento. Então, nessa primeira entrevista, entender a motivação do tratamento e entender a história do paciente como um todo, para que nos ajude a chegar no objetivo final, que é o tratamento desse paciente, é muito importante. Então, essa estrutura inicial vai de acordo com o que o paciente ele pode também nos dar naquele momento, como ele pode falar de maneira com que ele se sinta à vontade, porque nem sempre ele vai estar se sentindo à vontade. Então a gente precisa ter empatia nesse momento para a gente estruturar uma entrevista onde ele se sinta também não só como expondo dados, mas sendo acolhido também pelo hospital e pela equipe. E é uma entrevista aberta, uma entrevista sem estrutura fixa e fechada. Ah, entendi. E tem algo que você acha que é mais importante em relação a esse processo, né, da entrevista inicial? Acho que o mais importante em relação ao processo de entrevista inicial é respeitar o tempo do paciente. Nem sempre ele vai estar disposto ou nem sempre ele vai estar preparado para falar do que a gente precisa, né, de nos dar as informações que a gente precisa. Então, é importante a gente ir no tempo do paciente, tentando colher o máximo de informações, mas mostrando para ele que ele está num lugar de acolhimento, que ele vai ser acolhido, ele vai ser tratado, independente do que tenha acontecido, e que vai ser no tempo dele, que não seja nada forçado, que não seja nada que tenha uma estrutura, que ele se sinta um indivíduo único ali, que ele se sinta uma pessoa importante, que ele se sinta ali uma pessoa que vai ser cuidada e que vai ter um apoio. Ai, ótimo. E para concluir, né, a gente tem que ser um pouco breve. A gente queria saber se você possui algum método, né, ou alguma técnica específica para conduzir suas entrevistas. Eu não possuo nenhum método ou técnica específica nas minhas entrevistas, porque isso vai depender realmente de como o paciente ele vai aceitar essa entrevista, de como ele vai estar disponível, de qual que vai ser ali o nível de consciência ou de entendimento do mesmo, até mesmo para entender essa entrevista. Então, isso vai ser muito individual, muito singular, de acordo com cada paciente, sem uma estrutura realmente feita. A gente tem o objetivo, né, que é colher o máximo de dados do paciente, entender a motivação do tratamento do paciente, mas sem uma estrutura fixa.